Algo está mudando em Brasília. Fatos surpreendentes estão acontecendo. Durante a votação ali da derrubada do veto do presidente Lula, os senadores e deputados já tinham recebido um recado dos ministros da Suprema Corte, em especial do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, de que se fosse votado essa derrubada do veto e ficasse o texto com a redação que estava, o Supremo não iria interferir ou barrar ou judicializar, mesmo que houvesse ações, né? A gente sabe que tem uma ação do PSOL arguindo pela inconstitucionalidade da forma como foi feita a votação e também o texto, mas o humor dentro do STF é de deixar como está. E eu estava pensando na repercussão eleitoral disso tudo que a gente está falando, porque eu contei algumas semanas que tinha uma expectativa, uma articulação de bastidor no governo Lula de retomar o discurso de soberania, porque foi um momento importante ali nas pesquisas também para o presidente Lula, conseguiu surfar naquela confusão toda armada pelos bolsonaristas nos Estados Unidos que nos trouxeram tarifas, né, nos produtos brasileiros, e aquele foi um momento, do ponto de vista político, bom, positivo para o governo. Eles queriam retomar esse discurso de soberania agora na eleição. Só que se o Lula e o Trump se encontram e não sai nenhuma confusão dessa reunião, desse encontro, dessa agenda, como é que faz, Malu? Pois é, né? O Lula ganha quando ele lacra pra cima do Trump, né? Então, não sei como é que qual vai ser o resultado dessa reunião, porque tem vários temas que são importantes, nos quais talvez o Trump ceda alguma coisa. Mas acho que a chance maior é de fazer uma reunião que vai acabar dando em pouco resultado. Porque, pensa bem, é a sessão 301, que é aquela discussão sobre práticas desleais do Brasil em relação a várias coisas, né? Da 25 de março até, sei lá, todo tipo de tarifa, o PIX, né, toda aquela coisa. Não tem discussão sobre o PIX a 25 de março, né, quem que vai discutir a 25 de março? Eu acho que tem uma... E ali, assim, pode ser que o governo americano acabe baixando a bola ali. Se baixar a bola ali, é uma coisa que dá um dividendo eleitoral. O Lula pode voltar falando, olha, fomos e vencemos, né? Sim. Mas, de resto, você tem outras duas questões que eu acho que são importantes, pelo menos aqui internamente. A discussão sobre transformar ou não as facções criminosas em organizações terroristas, que é uma coisa que eles querem e o Brasil não quer, e realmente para o Brasil vai ser muito ruim se isso acontecer, e eu não vejo nenhum avanço nisso, não imagino que vai ter algum avanço muito concreto nisso, e a questão dos policiais, porque nesse capítulo da soberania, né, do policial federal que foi expulso, teve as credenciais retiradas pelo governo americano, nesse capítulo de soberania, pode ser que o Trump nem mencione isso. Mas se o Brasil for e não mencionar isso, o Lula for e não mencionar isso, significa que ele acatou, entubou, né? E aí, internamente, isso pode ser usado dentro da eleição como um fator para dizer, olha, o Lula, na verdade, baixou a cabeça para o Trump. O problema é que a rejeição ao Jorge Messias teve tantos lances de bastidores envolvidos que a corte que estava rachada agora se partiu em 4. Deixa eu ver se eu consigo explicar para quem está nos ouvindo, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ser o 11º ministro da Suprema Corte, não contou com a unanimidade do apoio do Supremo. Você tem o Supremo hoje, Joana, depois do saldo final dessa rejeição, Messias teve 34 votos, precisava de 41 para ir para o Supremo Tribunal Federal, a seguinte configuração. O Luiz Edson Fachin, o presidente, e a ministra Carmen Lúcia estão irmanados na questão do Código de Ética, se afastaram um pouco das outras alas da corte. Fachin já era mais apartado, Carmen Lúcia era próxima a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, acabou se afastando por conta do julgamento sobre a eleição no Rio de Janeiro, que está sem governador, né? Tem um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Você tem uma segunda dupla ali operando, que é o ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. André Mendonça, o novo todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master, relator do caso do INSS, apoiou abertamente Jorge Messias por conta da identificação religiosa que eles têm. Ambos são evangélicos. Acabou sendo usado, inclusive, como desculpa para que Messias não tivesse todos os votos num Senado irritado com o avanço das investigações no Master. Num terceiro grupo, você tem muito próximos os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio Dino não fez campanha contra Messias, mas também não fez campanha a favor. Quando ambos eram do governo Lula, lembrando, né, Flávio Dino era ministro da Justiça do governo Lula, ele e Jorge Messias tiveram vários desentendimentos. Esses desentendimentos deixaram sequelas e essas sequelas serviram para afastar Dino do processo sucessório. O problema é que não fazer nada em política já é alguma coisa. Então guarda essa informação. Já o ministro Alexandre de Moraes passou a tarde inteira monitorando ali ou tomando notícia dos votos e avisou os colegas mais próximos que Messias seria derrotado. Avisou, inclusive, dando um placar ali. 32 votos, Messias teve 34, errou, portanto, por muito pouco. Estava dentro da margem de erro. E aí, circulando essas diversas alas, você tem a dupla Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.
Gilmar Mendes e Zanin apoiaram abertamente Jorge Messias. Zanin chegou a protagonizar evento na casa dele para apresentar Messias para os parlamentares. Chegou a receber o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto a Jorge Messias. Alcolumbre está dizendo que foi pego de surpresa. Não é bem assim que a banda toca. Não existe surpresinha desse tipo. Não tem criança em Brasília, né? Para chegar, opa, tá aqui o seu desamiguinho. Não existe isso. De todo modo, esses dois agora estão tentando olhar ali a corte mais de longe e servem para compor maioria, a depender do caso, de um lado ou de outro. Você tem ainda o ministro Nunes Marques, uma espécie de radical livre, entre muitas aspas, não que ele seja radical, mas porque ele tá meio perdido ainda, sem um grupinho ou uma duplinha para chamar de sua. Apesar do que muito se especula, né, a identificação de votos entre o Nunes Marques e o André Mendonça, dois indicados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela não é automática. Então ele tá ali, assim, meio que percorrendo esses diversos grupos, sem conseguir muito formar uma duplinha para chamar de sua. No fim, Joana, foi traumático também para o Supremo Tribunal Federal, que aconteceu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que deixou uma série de especulações ali sobre uma participação talvez exacerbada de integrantes do Supremo nesse processo do Legislativo, para o bem ou para o mal do futuro do advogado-geral da União. Tudo sai uma narrativa, né? Você sabe que uma declaração recente sua foi muito polêmica, que você falou para trabalhadores, né, menores de idade. E aí o Guilherme Boulos te chamou de covarde. É verdade. Ele já trabalhou na vida ou não? Então, mas aí pode questionar isso. Acho que ele recebe mesada do pai até hoje, não é? Pode ser. Vez na história, o Gonê pode dizer não para o Gilmar Mendes. O que circula hoje, segunda-feira, na imprensa toda, é que a cúpula da PGR está orientando o Gonê a deixar em banho-maria os insistentes pedidos do Gilmar Mendes para incluir o Zema, ex-governador de Minas, no inquérito das fake news. Todos vocês se lembram que o Zema fez um vídeo com fantoche satirizando o STF e o Gilmar com isso fez um pedido para o Gonê para incluir o Zema no inquérito das fake news. O pedido está na mesa do Gonê e agora ele está sendo orientado a deixar isso morrer, não levar adiante. O que pode ser pior para o Gonê do que o Gilmar Mendes? O Gonê tem medo mais do que além do Gilmar Mendes? Qual medo pode ser pior para o Gonê do que o próprio medo que ele sente e a subserviência que ele sente em relação ao Gilmar Mendes? Eu vou te explicar agora qual é esse grande medo do Gonê. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes você se inscreva aqui no canal e deixe like nesse vídeo. Olha, a cúpula da PGR está orientando ao Gonê que deixe em banho-maria, que ignore os pedidos do Gilmar, ou então que peça a outro PGR para assinar no nome do Gonê o pedido de inclusão do Zema no inquérito das fake news. Não será a primeira vez. Esse expediente já foi usado pelo Gonê outras vezes. Manda outro nome dele para ele não se expor. E aí é que tá. Bom, por que ele não quer se expor? Qual é o grande medo do Gonê? Veja só, desde que o caso Master seguiu adiante, a gente tem um STF recuado. Não dá para negar esse fato. Eles ainda têm muito poder, mas eles também estão mais recuados do que estavam antes. Inclusive o próprio ministro Moraes, que está aí envolvido na história dos 129 milhões de reais do contrato da esposa dele e até mesmo da possibilidade, como foi cogitado há algumas semanas, de que ele tivesse envolvido até em imóveis de luxo do ex-presidente do BRB. Essa história toda faz o Moraes ficar mais recuado. E o Moraes é uma pessoa que, com certeza absoluta, está à frente do inquérito das fake news. Então, o Moraes vai ter que ter coragem para seguir adiante no momento em que ele não está com toda essa força. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a imprensa está pressionando de um jeito que não estava antes, está cobrando de um jeito que não estava antes. E o terceiro ponto é que o Gilmar Mendes, nesse pedido de inclusão do Zema, está sozinho, está isolado. Esse pedido de inclusão do Zema no inquérito das fake news não é um pedido do STF. O Gilmar não está falando em nome da corte, ele está falando em nome de uma reação dele. É algo pessoal, é algo, uma resposta, uma reação à sua fúria, à sua raiva do Zema. E aí, meus caros, é que, claro, fica na cabeça do próprio Gonê o seguinte: se eu me ferrar, quem que vai me segurar? Quem vai segurar a minha onda se eu ficar exposto na imprensa? Ninguém. Depois dessas vitórias da direita dentro do Congresso, talvez o próprio STF tenha recuado ainda mais. Talvez o Gonê sinta ainda mais receio da exposição ao ridículo público. Esse medo que ele tem do ridículo público é ainda maior do que o medo que ele tem do Gilmar Mendes, porque se ele for exposto ao ridículo, o Gilmar não vai segurar a onda dele. O Gilmar não segura a onda de ninguém, embora o Gonê tenha segurado a onda do Gilmar muitas e muitas e muitas vezes. Então, não tem STF para segurar a onda do Gonê se ele
for exposto, porque o STF não está por trás desse pedido de inclusão do Zema no inquérito das fake news. Sendo um pedido pessoal do Gilmar, sendo uma bandeira do Gilmar, não vai ter blindagem institucional do STF se o Gonê for exposto ao ridículo público. E é esse o grande medo que ele possui. Esse é o grande ponto que a gente precisa entender. O Gonê pode ficar sozinho nessa história. E se ele ficar sozinho, ele vai ser rifado, porque a força do Gonê é nenhuma. A força do Gonê é zero, como todos nós sabemos. O Supremo, ele não tem condições de blindar um Gonê humilhado, porque ele não tem condições de blindar talvez mais ninguém, muito menos um pedido do Gilmar, que nem está amparado nos demais ministros, que nem é algo que os demais ministros concordem. Essa falta de coesão é que talvez faça o Gonê pensar bem antes de seguir adiante com isso. Essa cena, meus caros, seja como for, seja a interpretação que for, seja a escolha que o Gonê fizer, é que deixa claro que nós temos até agora um STF em decomposição interna, um racha dentro do STF e um STF que está nas cordas ou se aproximando delas. E o Gilmar está descobrindo sozinho que o medo que ele passa para as pessoas, o medo institucional que ele gera, já não seja tão forte quanto um dia foi. Deixa o seu comentário. Você acha que o Gilmar ainda tem essa bola toda para tocar? Você acha que o Gonê tem mais medo do Gilmar do que do ridículo público com esse STF nas cordas, com esse Gilmar isolado nesse pedido? Deixa o seu comentário e que eu vou ler. Vou estar lá lendo tudo que vocês escreveram. Um abraço. Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora é muito escandaloso, mas muito escandaloso. Todo mundo sabe que o Dias Toffoli vendeu a parte dele do Tayaya, correto? Agora prestem atenção nessa linha temporal de quem veio, da onde veio, o dinheiro que comprou a parte do Dias Toffoli. Olhem isso daqui. Isso daqui foi fornecido recentemente pelo COAF. Tudo começa aqui, ó. Preste atenção. JF e JBS, que fazem parte de um mesmo grupo, contrataram por 11 milhões a advogada que faturava R$9.000 por mês em sala compartilhada. Documento do COAF aponta que transferências foram realizadas em dezembro de 2023. Decore isso daqui. Para a advogada Maísa Marciano, que depois, aqui está, repassou 3,5 milhões para Paulo Humberto Barbosa. Decorem esse nome. Quem é esse cara? É o empresário que comprou cotas de Toffoli no resort Tayaya. Perceberam isso daqui? No dia 18 de dezembro, a JF e JBS transferem 11 milhões para advogado. No mesmo dia, essa advogada transfere 3 milhões para o cara que comprou as cotas do Dias Toffoli no Tayaya. Isso é escandaloso, né? Mas mais escandaloso ainda é isso daqui. 2 dias depois disso, Dias Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões da JEF. Decisão também concedeu acesso às mensagens da Vaza Jato para que companhia reavalie termos do acordo. Mensagens essas que foram utilizadas depois para anular toda a Lava Jato. E esse Paulo Humberto Costa, que recebeu o dinheiro daquela advogada que recebeu da JF e da JBS, é o advogado da JBS que controla o resort da família do Toffoli. O advogado da JBS recebeu 3,5 milhões de reais 2 dias antes do Toffoli anular multa da JBS de 11 e 2 anos depois, em 2025, esse advogado da JBS compra a parte do Dias Toffoli no resort da família do Dias Toffoli. Perceberam que o dinheiro é da JBS desde o início? Quando a JF e JBS transferem 11 milhões
para a advogada, que no mesmo dia transfere para o advogado da JBS, que 2 anos depois compra a parte do Toffoli e fica como administrador do resort. Aí, a empresa que comprou o Tayaya recebeu 25 milhões da JF. O que é 25 milhões para uma empresa comprar o resort da família do Toffoli, se Toffoli anulou uma multa de 10 bi dessa empresa, né? Mas calma, você tá sentado? Então deita. Aí o advogado da JBS comprou as cotas do Toffoli através de fundo que era usado por Vorcaro e pagou 3,3 milhões de reais. Quase 3,5 milhões que ele havia recebido daquela advogada, né? Gente, preciso falar mais alguma coisa? Os fatos falam por si só. A pergunta é, por que o Dias Toffoli ainda veste toga? Essa gente quer julgar pessoas. E ainda dizem que mostrar isso, falar isso, é ataque às instituições. O STF está sofrendo um ataque de desinformação e difamações. Pera. São apenas fatos. E fatos públicos e notórios e comprovados pelo COAF. É por isso que em 2027 nós temos que enfrentar isso cara a cara e o impeachment de Dias Toffoli é medida constitucional e de justiça. Era só o que faltava mesmo. O Brasil passando por uma crise porque a nossa Suprema Corte saiu do controle absurdamente e usa a sua instituição para se protegerem e se blindarem para cometer crimes. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí a gente descobre, a gente na verdade é lembrado, que existe mais de uma Suprema no Brasil, mais de um Tribunal Superior. Tem também o Tribunal Superior do Trabalho. Sei que poucas vezes você escuta falar desse tribunal, porque ele tende a ser mais discreto, ou tendia a ser mais discreto. Até ontem. Ontem, quando o presidente desse tribunal, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Luiz Felipe, esse cidadão aqui, ó, participa de um evento lá e faz algumas falas. E ele abertamente, escancaradamente, se declara um militante. É por isso, mesmo. Primeira coisa, Tribunal do Trabalho é uma coisa que só existe no Brasil, né? É outra coisa que eu acho que deveria ser repensado, tá? Mas olha o que esse cara fala, o presidente Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Ele é como se fosse o Xandão, só que do TST. Escuta esse cara falando. Eu não desanimei, em nenhum momento. Eu não perco uma noite de sono, porque eu acordo com a vontade de lutar por essa justiça que eu trabalhei 40 anos. Trabalho há 40 anos. Quis o destino que nesse momento eu estivesse à frente do tribunal. Eu quero agradecer um grupo de colegas do tribunal que tenha consciência daquilo que nós precisamos fazer lá e daquilo que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para os senhores, porque isso tem sido dito, e ficar muito claro, não tem juiz azul nem vermelho. Aqui ele fala, não tem juiz azul nem vermelho, certo? Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Não... Então o azul tem interesse e o vermelho tem causa, né? Opa, peraí, já mudou o discurso um pouco. Nós, vermelhos, temos causa. Aí ele fala, nós, vermelhos, temos causa. Olha o nível disso aqui. Não existe juiz azul e vermelho, mas nós, vermelho, temos causa. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa. Não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. E eles que se incomodem com a nossa causa. Porque nós vamos estar lá lutando o tempo todo na defesa da nossa instituição, porque as pessoas vulneráveis desse país precisam de nós. E a Constituição nos dá o poder para isso. Então, não tenho preocupação com os azuis, mas com os vermelhos. Muito obrigado a todos.
Esse cara é o Luiz Felipe, ele é presidente do TST, certo? Presidente do TST, admitindo publicamente que ele é vermelho. O que esse vermelho quer dizer? Ele é do campo socialista, do campo comunista, do campo do PT. É isso. E durante a fala dele, ele fala que tem que combater esse capitalismo selvagem. Mas é o capitalismo selvagem que gera emprego, que gera a possibilidade de no país ter trabalhadores. E no discurso dele, ele fica o tempo todo defendendo a instituição. Só no finalzinho ele fala do trabalhador. A maior parte é defender a justiça, defender... Cara, nós estamos tendo uma epidemia de megalomania do judiciário no Brasil. Eles esqueceram o que é realmente a posição de um juiz e se transformaram em militantes, achando que são eles que têm que ditar as regras da sociedade. Essa é a justiça do Brasil. Iguais a ele, tem milhares de pessoas assim que viram juízes e acham que são guerreiros sociais e não defensores da lei. Eles acham realmente, existe toda uma filosofia ensinada nas faculdades de Direito que os ensina que eles são guerreiros, justiceiros, guerreiros sociais e não trabalhadores da lei, e não operadores da lei. Não é uma pessoa que aplica a lei. Não. Foda-se a lei. Eu vou salvar o país da pobreza, da miséria. Sabe o que eles fazem? Eles acabam piorando a situação. As empresas não querem contratar, as regulamentações são difíceis, até mesmo para poder dar emprego para alguém. Então, fica muito difícil. Hoje você contrata uma pessoa, você está pagando duas, inclusive, pagando o salário dele. O Brasil precisa de um restart, cara. O Brasil precisa ser resetado completamente. Flávio Bolsonaro ainda enfrenta desconfiança em seu grupo político. No grupo dele, tem certeza? Não acho que é o grupo dele, não. Eu acho que são pessoas que gostariam de estar no grupo dele. Ou gostariam de tutelar o governo dele. É muita cara de pau, né? Esses são os tais aliados. Aí o Carlos responde o Alê, né? Dá risada e diz: tem muita gente que não quer nem pensar no Flávio eleito no primeiro turno. Por isso eu peço, vamos nos facilitar um Brasil melhor. Quanto mais forte o Flávio tiver, e se o Flávio levar no primeiro turno, não vai ter o que negociar. Desde Fernando Henrique Cardoso, um presidente não leva no primeiro turno nesse país. É hora de fazer história. É hora de fazer história e chegar lá falando: olha, a maioria da população me escolheu. Passamos o trator no primeiro turno. Não foi o voto antipetista, eu só não quero que o Lula vença. Não. Foi com amplo apoio da população que nós nos elegemos para colocar em campo as medidas necessárias para melhorar este país. Aí o Carlos também compartilhou ali o Gil. Meu amigo Flávio vence Lula no segundo turno acima da margem de erro. Se cada um de nós fizer nossa parte, vai ser no primeiro turno. Pois é. O Brasil só tem a ganhar, pra que deixar pro segundo turno? Aí veja só. Flávio poderá vencer Lula ainda no primeiro turno, dizem analistas. É só olhar os números e pensar, bicho. Cara, quem realmente está interessado em resolver o Brasil? Vamos lá. E entender a importância do primeiro turno é realmente entender. Entender a importância do primeiro turno. Não é que no segundo turno vai ficar mais... Não, cara, o problema não é esse. O problema é que O problema, na verdade, é chegar enfraquecido, precisar fazer vários tipos de acordo, concessões para ter apoio e vencer as eleições. Quanto mais forte for no primeiro turno, melhor. Aí o Carlos, mais uma vez, diz: vamos unir a direita, podemos vencer já no primeiro turno e evitar erros passados. Todos em torno de Flávio, para um Brasil livre das garras do PT, mais 4 anos de Lula e o país afundará de vez. Deus, pátria, família e liberdade. Aí, diante desse crescimento do Flávio, pontuando muito bem nas pesquisas, nós vimos aí essa própria movimentação do Alcolumbre. Ontem, para vocês, primeira hoje, eu participei de um space do Twitter que Jorge Seife estava lá, nosso senador Jorge Seife. E aí ele comentando, né, alguns bastidores, dizendo que, olha, o Alcolumbre não teria feito o que fez se não houvesse uma perspectiva de poder. A perspectiva de poder hoje está no Flávio. Se aproximar do Flávio, que foi o que a imprensa noticiou. Que o Alcolumbre estava falando. Aí você vê as ovelhas desgarradas,
A turma que quando o Flávio anunciou a sua candidatura, jogou no chão e ficou dando chilique, voltando a se aproximar. Malafaia declara apoio a Flávio Bolsonaro, eu sou amigo, não inimigo. Pois é, né? Aí o Tony Pontes fala, depois da escalada nas pesquisas, sem a ajuda do Malafaia, e ainda com a inércia de Nicolas e outros, né? A turminha agora vem no rastro do cometa, eu avisei, eles não largarão o osso e não tem bagos para se distanciar de Bolsonaro. Ou apoiam ou vão para a latrina da política. E aí o Flávio conversou com a Veja, né, e tudo mais, e falou, bicho, não é puxar a orelha de ninguém não, irmão. Vocês estão achando ruim aí que estão sendo criticados pela militância, por pessoas que vocês estão aprontando? É isso, né? Sendo só cobrados. E vida que segue. Vida que segue, sabe? As pessoas são adultas e tem que estar prontas. Se querem participar da vida pública, tem que estar pronta para serem criticadas. O Vinícius comenta, boa Flávio, cada um é livre para apoiar da maneira que achar pertinente ou até não apoiar. E a militância também é livre para cobrar quem não contribui para a sua eleição. Flávio não precisa dar puxão de orelha, deixa isso pra tia do Jap, tio do churrasco. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Todo mundo tem liberdade para pensar o que quiser, vamos resolver. Ninguém precisa de puxão de orelha não, disse Flávio, né, pra Veja. Acabou. É resolvido. Aí o Rogério Marinho também falou, nós somos um grupo plural, um grupo diversificado, não há entre nós nenhum centralismo do ponto de vista do comportamento. Todos nós somos favoráveis à liberdade de expressão, somos favoráveis que haja discussões internas, posicionamentos diferentes. As principais lideranças do PL pouco podem fazer diante de divergência envolvendo familiares do presidenciável. Precisa ter ajuste? Precisa, diz o Altineu, mas uma hora a poeira vai assentar. O parlamentar acredita que as divergências serão superadas ao longo da campanha. Aí, né? Vamos nós dar o puxão de orelha, já que não precisa. Ai, ai, ai. Vejam como são as coisas, né? O cabeça de fralda, o Pampers, lá vai o Constantino. Ele posta uma notícia que, como vocês percebem, uma notícia feia. Feia no qual sentido, né? Não está centralizada, com uma margem gigante, não tem data, não tem o nome do jornalista, você não sabe nem de que jornal é. Eu sei porque eu conheço a fonte já, que é Valor Econômico. Aí ele diz, esses aliados só podem ser russos e australianos. Aquela turma que odeia liberais como Paulo Guedes, mas curte PCO, elogia Getúlio Vargas. Aí ele coloca a notícia, aliados cogitam Aldo Rebelo para compor chapa com Flávio Bolsonaro. Ex-ministro de Lula e Dilma rompeu com a esquerda e tem se aliado ao bolsonarismo. Aí você vê como são as coisas. A Simone Silvério, que pelo que me consta é só uma cidadã brasileira, não é jornalista, não trabalha para a Revista Oeste, nem para a Gazeta, nem Bradock, não recebe dinheiro das estrelinhas. Descansa, militonto. Você postou uma matéria, mas esqueceu de mostrar o principal. O momento em que a fofoca virou notícia. Curioso, né? E ainda quer dizer de quem o Flávio deve se afastar, ele já sabe. E não são os que você cita. Essa notícia, gente, é do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2026. 4 meses atrás. Quem requentar uma notícia de 4 meses atrás? A troco de quê? Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses atrás. Aqui, a troco de quê? Quem que ganha com isso, hein? Não foi só a Simone que percebeu. A dona Lani também, ó. Cara, você tá requentando a matéria de janeiro só pra tretar. Cuide de sua alma, Constantino. Ela está em estado vegetativo. Esse tipo de comportamento dele é de alguém que quer ver o Flávio vencer no primeiro turno e não precisa fazer nenhum tipo de concessão, dar uma banana para os russetes, os australianos, o centrão. É esse o tipo de comportamento de quem quer ver o Flávio vencer? Já tiveram outros cidadãos e daram para outros caminhos, né? Como, por exemplo, o Deda. Flávio Bolsonaro não está conversando com ninguém, segundo ele mesmo já postou, né, em suas redes. Mas se a ordem do dia é desgastar, toma aí uma foto. Constantino está reclamando de quem se aproxima do Aldo Rebelo. Pelo que me consta ali, é o Nicolas, né? Na foto. E aí? Vai criticar o Nicolas? Ah, o Nicolas não pode, que o Nicolas é chefe. O Laércio até tira onda, né? Vem cá, o Nicolas está morando na Rússia ou na Austrália?
Já que esse é o grande problema. E o cabeça de fralda não para. Você vê como essa gente vive de mentira. Essa nova ala da superdireita. Fiquei meio fora hoje e me perdi. Para ser considerado bolsonarista raiz em Orlando, na Austrália, pode curtir post do PCO pro Ramais, mas nunca do Nicolas. Xingar a Michelle, mas jamais criticar o Jair Renan. Vem cá, gente. Teve alguém que xingou a Michelle Bolsonaro? Sei. Quem que xingou a Michelle Bolsonaro? Desde quando, sabe, as pessoas aplaudem esse tipo de comportamento? Falar que o Flávio foi fraco, mas jamais, nunca pensar em criticar Carlos Eduardo. Quem falou que o Flávio foi fraco? Também não estou entendendo isso aqui. Detonar a turma do Novo, mas elogiar o André do Pado do Centrão. Torcer para Nicolas ser punido por Dom Pedro III ao lado do PT, mas nunca lembrar da turma bolsonarista que já foi aliviada da justiça pelo Gilmar Mendes. É isso? Aí a Keila mostra a hipocrisia do cidadão, né? Não pode curtir o PCO. Aquilo ali é o quê? O Constantino divulgando o PCO. E o melhor de tudo é aquela imagem da direita. Keila, muito obrigado por essa imagem da direita. Porque o Constantino não apenas está compartilhando o PCO, ele está atacando os militantes do Novo. O PCO precisa dar aulas de liberdade aos tucanos e novetes. O PCO tem que ensinar o que é liberdade para o Partido Novo. Esse é o Constantino. Que coisa, viu? Mas que coisa, rapaz. Aí ele não para. Aí agora ele chamou o amigo dele, pelo que mostrou, são amigos, né? Ele, o Paulo Figueiredo, basicamente de bandido. E o Paulo Figueiredo compartilha antes da TCU, da Folha, né? TCU arquiva caso de viagem de Nicolas, a gente já tinha ligado a Vorcaro e aciona a Justiça Eleitoral. Aí o Figueiredo fala, né? Você é tão inconveniente ao sistema quanto o grau de perseguição que você sofre do próprio sistema. Se você não é perseguido, é porque isso não é porque você não é inconveniente. Aí o Lucas rebate dizendo, então é por isso que o inquérito contra você da Operação Circos Maximus foi arquivado? Pronto, Paulo Figueiredo bandido. Aí o cara fala, é essa invertida. E o Constantino diz, out! E tem um chefe do Kim também, o safado dos fundos de pensão que recebeu o HC do Gilmar. Isso porque ele é amigo do Paulo Figueiredo, viu? Ele é amizade. Aí, pegando o gancho que ele tá comentando, teve aí um encontro de algumas boas horas. A Kelly tá falando que ficaram 7 horas ininterruptas, né, discutindo sobre o duguinismo infiltrado na direita, né? Aquela grande tese onde todos nós, né, eu, a turma do Quinto Elemento, somos funcionários da KGB. Somos os aliados do Putin no Brasil e estamos, né, fazendo com que vocês apoiem as ideias do filósofo Alexander Dugin. Vocês não sabem nem quem é ele, mas vocês estão sendo influenciados, né, a virarem russetes. Aí tava lá só a nata, né? O Daniel, para quem Nicolas vazou os prints do grupo privado, o Mão Mole, o Tobias Panqueca apareceu lá depois. Aí o Rezende comenta, depois de Constantino, os Nicoletes perderam a conexão com a realidade. Fazer um space para atacar Kim Paim, mais uma prova que sobrou só ódio e desespero. Aí para sair dessa treta, trazer um contraponto, como sempre, o Bruno resolveu comentar sobre o caso do Arthur. O Bruno é advogado. Aí você vê o que uma pessoa com um pouco de boa vontade consegue chegar em termos de conclusão quando para tentar entender o processo como um todo. Aí ele fala assim, ó, eu não sou advogado do Arthur, mas preciso deconstruir algumas mentiras sobre ele e a Operação Rizoma. Primeiramente, Gilmar Mendes não salvou ele. Isso porque o Gilmar concedeu um habeas corpus ao Milton Lira e, posteriormente, os demais investigados pediram os efeitos por extensão, já que estariam todos sendo alvos da mesma investigação. Depois, essa decisão foi reafirmada pela segunda turma do Supremo. Esse HC não tem nada a ver com acabar com o processo. É uma autorização para o réu responder em liberdade, mas com medidas cautelares, como proibição de sair do país, incomunicabilidade com os demais investigados, etc. Ademais, cabe relembrar que esse habeas corpus foi em 2018,
antes das mensagens da Vaza Jato. O Supremo, em tese, ainda era lavajatista. Ainda estava apoiando a Lava Jato. Tanto é que Gilmar destaca a gravidade dos fatos alegados pelo Ministério Público Federal. E quando a investigação morreu? Bom, com o trancamento da ação penal pelo TRF1. A decisão foi da terceira turma, que em junho de 2023, ou seja, não tem nada a ver com Gilmar Mendes, seguiu o voto por unanimidade da relatora, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso. O julgamento destacou o seguinte: sétimo, a peça acusatória limita-se ao depoimento. E por CID, só tem o depoimento. Só tinha isso. E não aponta nenhum outro elemento probatório sobre os próprios pagamentos. Afigura-se assim desproporcional imputar ao paciente os delitos contra o sistema financeiro nacional por apenas inferir que a relação do requerente com os demais corréus levanta fundada suspeita sobre possível empreitada criminosa. No voto, também foi levantada uma contradição cronológica. Que é o quê? A acusação afirmava que o Arthur teria pago vantagens indevidas em 2014 para influenciar aportes do Fundo Postales. Chegou lá, deu um dinheiro em 2014 para o Postales, né, direcionar os seus fundos. No entanto, os investimentos citados ocorreram em 2010 e 2013. Ou seja, antes do suposto pagamento, o que tornou a tese da acusação juridicamente impossível. Tu consegue imaginar isso? Rola lá em 2010. Aí 4 anos depois, não, daqui a um problema para vocês fazerem isso, mas tá dando uma propina para fazer isso, mas já foi feito em 2010. Sabe? É cronologicamente inviável. Assim, alegações genéricas de que Gilmar salvou ele ou de que ele deve alguma coisa ao Gilmar Mendes, nesse caso, não merece prosperar. Como já dito, o primeiro beneficiário do habeas corpus foi Milton Lira e os demais aproveitaram o HC por extensão e o trancamento se deu em julgamento no TRF1. Vocês percebem como do lado de lá não tem crítica? É acusar pessoas inocentes que foram perseguidas pela justiça de serem bandidos, corruptos, e que a gente não vai... E aí eu coloquei esse assunto aqui, gente, não é só por causa da treta. Primeiro que também Arthur é meu amigo e eu não gosto de ver meus amigos na chuva, né? A gente leva um guarda-chuva. Mas segundo, porque a gente fala tanto na necessidade, né? De, olha, tem que desenvolver o Brasil, tem que produzir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tirar algumas coisas do papel, o empresariado só sofre. Aí depois reclama da justiça brasileira. Aí fala, cara, isso aqui não é perseguição. Aí você vê, a empresa que o Arthur criou, ele basicamente foi roubado. Foi roubado assim, na mão grande, tiraram dele no final do dia. A história é um pouco mais ampla. Arthur já explicou isso mais de uma vez em mais de um local. Tem entrevista que a gente fez há uns 3, 4 anos atrás. Mas enfim, Arthur criou lá uma bolsa para concorrer com a B3. A bolsa existe. Foi comprada depois pelo Fundo Soberano de Abu Dhabi, que é o Mubadala. Vai funcionar no Rio de Janeiro. E a ideia, quando você tem uma bolsa de valores, é você facilitar o processo para diversas empresas lançarem seus IPOs, né? Empresa grande, vende os papéis para captar dinheiro, crescer, ou buscar outros caminhos para se financiar, para não ficar dependendo de bancos o tempo inteiro. O Arthur também tinha como visão tentar trazer para o Brasil parte da decisão de precificação de commodities que o Brasil é um grande produtor, sabe? Seja grãos, seja carne. E o preço dessas coisas, na maior parte do tempo, está sendo decidido lá em Chicago. E falou, cara, vamos tentar trazer isso para o Brasil. O cara conseguiu ser sócio da Bolsa de Nova York, foi sócio do Bank of America, teve uma carta de recomendação que o negócio dele valia a pena investir do Congresso americano, ele também já divulgou isso, aí você vê que comprou foi um fundo soberano, tá aí, tá na pista, mas não. O Arthur é um ladrão, é um bandido, é isso, aquilo, outro, e essa turma fica desse jeito. Então, como é que se quer chegar a um lugar nesse Brasil? As pessoas que trabalham, tentam fazer alguma coisa, são criminalizadas pela direita. Agora vá reclamar dos bancos, das corretoras que venderam CDB do Banco Master. Aí o Constantino te pega. Aí o Constantino defende. Só para fechar a gente falar do Lula, o Zema teve lá na Band. Esse vídeo aqui eu te peço, vá lá no Telegram, pega esse vídeo lá no Telegram e mostre para todos os aposentados que você conhece.
Primeiro, eu vou privatizar tudo. Isso vai provocar uma queda de juros muito rápida, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, revisão de benefícios sociais. A sua reforma da Previdência será como? Aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo? Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição, é fundamental, mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado, na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta, mas o aposentado merece todo o respeito. O aposentado merece respeito, só não merece viver. Para tu entender mais uma vez, de forma bem simples, essa história da desindexação. Pensa o seguinte: quem recebe salário mínimo, do BPC também, se o salário mínimo aumenta, essa turma também tem o mesmo tipo de aumento. Só que nem sempre o salário mínimo só é corrigido pela inflação. Às vezes tem inflação e uma gordurinha a mais, que é esse ganho real. Vocês sabem muito bem que a inflação que vocês enfrentam no dia a dia, no supermercado em especial, né? Carne, ovo, arroz, feijão, não é os 4% do IPCA. O que o Zema está propondo é o seguinte: vou colocar aqui números só para você entender o processo. Vamos supor que hoje o salário mínimo fosse R$ 1.500 redondo, de bola, só para a conta ficar mais fácil. Aí, ano que vem tem um aumento, vai para R$ 1.600, vai aumentar R$ 100. Vai aumentar acima do IPCA. Eu tô sem conto, velho, salário mínimo. Então, 7% aí de aumento. Só que o IPCA só foi 4%. Aí, o aposentado, enquanto o salário mínimo foi para 1.600, o salário do aposentado, do BPC, foi para 1.540. Aí no outro ano, de 1.600 vai para 1.700. Do aposentado vai para 1.580. Aí depois vai para 1.900, o salário mínimo. E do aposentado para 1.620. Aí no outro ano vai para 2.000 o salário mínimo. Do aposentado vai para 1.650. Em 10 anos, o aposentado está ganhando o mesmo salário mínimo. E aí? No momento que você está no fim de sua vida, você vai ter mais custos, porque você precisa de médico, precisa de cuidado, precisa de medicamento, não tem as facilidades que às vezes o jovem tem. Aí nesse momento o Zema quer tirar todos assim, ele quer tirar o teu dinheiro e tu vive de salário mínimo. Salário mínimo. Tu vive de salário mínimo. Imagine a maldade disso daqui. E o cara fala numa boa. Por que ele não vai para cima dos super salários? Por que ele não vai para cima das isenções fiscais? O Zema trabalhou para dar isenção fiscal às empresas de locação de veículo. E como vocês bem sabem, o maior do país hoje é do Salim Matar. E por coincidência é doador do Partido Novo. Ai de quem falar que Zema fez o que fez para dar isenção fiscal para quem financia a turma dele. Aí o Novo vai processar vocês. Isso não aconteceu, viu? Nem levantem essa hipótese. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E tem gente colocando a candidatura do Flávio em xeque, tentando enfraquecer o Flávio, tentando impedir o Flávio de vencer no primeiro turno para fortalecer um louco. Uma pessoa má, verdadeiramente má, igual o Romeu Zema, que não tem nenhuma pena, nenhum amor, sabe, nenhuma consideração pelos mais velhos. Construíram esse país, criaram as pessoas, educaram, sabe, carregaram o país nas costas por todos esses anos. Não tem condição, bicho. Simplesmente não tem condição a coisa dessa. Mostra esse vídeo para todos os aposentados que você conhece. Fala isso aqui, ó. Isso é o Partido Novo. Isso é o liberalismo. Se vocês olharem, ó, esse vídeo, ele originalmente é do Space Liberdade. Deixa eu abrir ele aqui na tela, que é engraçado mostrar para vocês. Nem a turma do Nicolas conseguiu defender. E eu acho que eles postaram exatamente para criticar e tentar se descolar do Zema, porque colar com o Zema tá queimando o filme. Cadê aqui? E aí a maior parte dos comentários, inclusive, é do pessoal, rapaz, reclamando. Como é que eu faço aqui? Putz, agora o Twitter mudou, não tá aparecendo mais. Não tá aparecendo mais coisa. Aqui eu acho fácil. Fez Liberdade posta a minha coisa. Ver. Vou dar zoom aí, vocês vêm comigo. Assim. Pronto.
Comentários tão bons. E muita gente lá da turma do Nicolas falando, rapaz, aí, tava indo até bem, enterrou a candidatura dele. Aqui. Olha lá. Já teve mil pessoas que curtiram isso daqui, viu? Bicho, você acha que isso é motivo pra votar nele? O remédio com socialismo... Aí, ó, isso aqui é doido. Remédio com socialismo é amargo. Ninguém está disposto a sangrar por um país de primeiro mundo no futuro. E ninguém está disposto a sangrar por um país de primeiro mundo no futuro. Talvez não nosso, mas para nossos filhos e netos. Zema tem razão. Aqui é criticando. Meu Deus, cara, dando aula de como perder a eleição. Aí vem aqui a dona Gislane, ó. Ele falou algo sobre congelar aumentos para o Congresso, para o Judiciário, para o outro escalão, sobre corte de gastos, desvios bilionários, sobre cortar dívidas bilionárias de políticos, grandes empresários, sobre combate à corrupção. Não, né? Zema tem razão. Deixa eu ver quem é esse aqui. Posição em pagar os preços dos povos altos por defender minhas convicções e princípios. A questão é que, infelizmente, as pessoas não estão dispostas ao sacrifício. Esse cara não sabe que é trabalhar a vida toda e depois receber apenas um salário mínimo e ele ainda quer cortar. Realmente, liberal é uma porcaria. Bizarro. O problema da Previdência é tão simples de ser resolvido. Ensina, porcaria de propostas, hein? Ainda pensei em votar nele antes, né? Depois, ouvindo algumas porcarias que ele fala aqui, percebi que nenhum candidato se salva. Meu Deus do céu. Você vai lá nos comentários. Aí aqui, já botou a conta no Flávio, ó. Romeu Zema é parte do circo bolsonarista. O papel é ser tão escroto a ponto de fazer o Flávio parecer moderado. Aí coisa. Quem acompanhou o governo dele em Minas sabe bem. O único que sai ganhando é empresário amigo e já rico. E se você perguntar como e quanto, está indo contra o liberalismo do pão de queijo. Aí privatizador. Cadê? Já era a campanha desse aí. Esse aqui é petista. Nem conta. Pelo menos agora temos dois candidatos falando as verdades que o povo não gosta de ouvir. Pois é, verdade. Nossa. Zema trabalhando firme para fazer o Flávio parecer moderado. E FDP, né? Respeito não paga as comas, Zema. Ainda mais quando o aposentado sofre com reajuste de dívidas nos planos de saúde, depende de medicamentos caríssimos. Enfim. Vocês estão vendo aí. Esse é o Romeu Zema. Começando agora a falar do Lula, pegando o gancho no Flávio. Coordenador da campanha de Lula diz que Flávio Bolsonaro bateu no teto. Não é isso que o Janones pensa. Ministro Wellington Dias acredita que a eleição deste ano será uma das mais tranquilas da história, ao contrário das previsões. Tá bom. Aí a Ana diz, né? Dos mesmos que disseram que o Messias passaria com 50 votos para o Supremo, agora Flávio bateu no teto. A galera está mais perdida que minhoca em macarronada. O Flávio bateu tanto no teto e a eleição está tão tranquila para o PT que o PT está alucinado, tentando falar que o escândalo do Banco Master é bolsonarista e não consegue, e nem a Veja consegue passar pano. O criador do Bolsomaster. Há meses o PT tenta associar sem provas Flávio Bolsonaro à fraude. Isso porque tá tranquilo. Eleição tranquilíssima, tranquilo. A gente só tá aqui inventando mentira, doidado, sem prova nenhuma, porque tá super tranquilo. Já bateu no teto. A gente nem tá com medo do Flávio Bolsonaro, tá não. Tá se tremendo, mas não tá com medo não. Isso é o PT. Acuse-os do que você faz. Esse é o lema dos petistas. A eleição tá tranquila. O Estadão criticar, ok. Tá no pacote. Para o PT, o futuro é o passado. O manifesto divulgado no Congresso do partido recicla a retórica da herança maldita e subordina o discurso de futuro ao objetivo central do lulopetismo, garantir a reeleição de Lula. Apoiar do Estadão pro PT já tá padrão. Apoiar do consórcio. E aqui? Maria Hermínia Tavares, da turma dos golpistas. Ela lá da Comissão Arnes, participou do golpe de Estado de 2022. O PT e seu programa sem futuro. O documento apresentado pelo PT em seu congresso não faz jus ao Partido Real. Não se sabe bem de onde veio a inspiração que animou os autores. Aí você se pergunta, essa mulher ela realmente participou do golpe de 2022? Deixa eu mostrar. Era pra eu ter já colocado aqui na tela, né? Mas eu sei que tá ou no episódio 999 ou no episódio 1000. Vou abrir o 999 primeiro. Vou abrir o 1000 já na sequência aqui, que se não tiver em um vai estar no outro. Eu acho que já tá, eu acho que vai estar aqui, viu?
Já achei aqui, tá no 1000. Pronto, já achei, tá no 1000. Olha lá, ó. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. 25 de março de 2022. Representada pela fundadora Maria Hermínia Tavares. Não, vai estar no episódio 999 mesmo. Olha lá, Maria Hermínia Tavares, tá vendo ela? A Comissão Arnes participou do dia 23 do Civil Society Briefing on Brazil Presidential Elections. Evento voltado a tratar das perspectivas das eleições presidenciais no Brasil em interlocução com assessores parlamentares do Congresso dos Estados Unidos. Ali começava a parceriazinha, a turma dos Soros, organizado pelo Washington Brasil Office. Então assim, ó, quando uma pessoa que participou do golpe de Estado de 2022 contra Bolsonaro tá falando que o programa do PT é sem futuro, o que é que tu acha? Tá tranquilo. A eleição tá tranquilíssima. Ó, o Lula tá de boaça. A eleição tá tão tranquila pra Lula e pro Haddad também, né? O Haddad tá indo pra vencer. Tabata e Tebet descartam vice de Haddad. Eu acabei de falar uns 10 minutos atrás do Safe ao Columbre, né? Que a perspectiva de poder é poder. Quando olham pra você e falam, cara, esse cara vai ganhar. O fato de olharem pra você e falar, esse cara vai ganhar, isso te dá poder pra negociar. E o Batoré quis colar com o Flávio. Se nem a Tabata, nem a Tebet querem colar com o Haddad, é porque o Haddad não mostra a expectativa de poder. Tu acha que se fosse certeza, ou se o Haddad tivesse muito bem posicionado pra se eleger governador em São Paulo, tu acha que a Tabata ia dizer não? Tu acha que a Simone Tebet ia dizer não? É que ninguém quer ficar fora da máquina, né? Colar com a Haddad é a garantia que vai ficar fora da mamata por 4 anos. Nem a Tabata nem Tebet querem ser vice, não, velho. Uma hipótese de circular entre petistas. Só vai, não me faço, não, velho. Eu quero continuar. A Tabata quer continuar sendo deputada federal. A Simone Tebet só ia ser senadora. De novo. Eleição tranquilíssima. Aí vai. Para aliado, Lula deixou Flávio Bolsonaro abrir 2-0 e vai ter que virar o jogo. Esse que é um cara que vai tentar uma vaga no Senado, em um estado do Nordeste. É usada a analogia futebolística para se queixar da estratégia do PT, de ter poupado o Flávio nos últimos meses, tentar evitar desgastar o Tarcísio, né, e evitar que o Tarcísio fosse candidato. Não entendo por que deixar o adversário abrir 2-0 para ter que correr atrás e tentar virar o jogo. Tá tranquilíssimo, o Flávio já bateu no teto, confia no PT. Aí chegamos nos números, para você ver como tá tranquilo pro PT. Dupla derrota de Lula intensifica a narrativa de fragilidade do governo nas redes sociais. Olha o início do primeiro subtítulo. Rejeição inédita ao indicado ao Supremo e derrota no Congresso fortalecem posição da oposição nas redes. A oposição está mais forte, mas o Flávio já bateu no teto. Análise de mensagens em grupos mostra cenário desfavorável ao governo numa proporção de mais de 3-1. Mas está tranquilíssimo, né, gente? Em pouco mais de 24 horas, o governo Lula sofreu 2 derrotas que conturbaram o cenário político. Na quarta, dia 29, o Senado rejeitou o Bessias. Há 132 anos desde que isso aconteceu. No dia seguinte, Câmara e Senado derrubaram o veto do PL da dosimetria, abrindo caminho para a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Os placares escancaram um Planalto isolado e Batoré no centro da articulação contra o governo. Segundo os dados da Palver, que analisa em tempo real mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, o volume das mensagens sobre o tema multiplicou por 8 entre segunda-feira anterior à votação e a quinta, dia que o Congresso derrubou o veto no caso da dosimetria. Lula é citado em 3 a cada 4 postagens. 3 a cada 4. A Flávia bateu no teto. Bessias, 1 a cada 4. Batoré aparece em 12% no total. Impressionante, né? Para um nome que há poucas semanas não contava com grande popularidade. A leitura é desfavorável ao governo numa proporção de mais de 3-1. Entre as mensagens com posicionamento político explícito, 68% celebram a derrota ou atacam o Planalto.
contra 20% que defendem Lula. No campo opositor, a narrativa mais robusta, que conta com 8% de todas as mensagens, é de que o Supremo estaria aparelhado e que Messias seria a peça final de um projeto de poder do PT. Em paralelo, o apelido pejorativo Bessias e variações que classificam o ex-AGU como chorão comunista aparecem em 5% do volume total. A imagem de Bolsonaro satisfeito com a derrubada do veto também ganhou tração nos grupos. Naturalmente, a discussão em torno da reprovação do nome do Messias ganha força por conta da representação política da derrota. O fato em si tem pouco impacto na vida da população, mas a oposição transformou o caso em uma narrativa de governo enfraquecido. Soma-se a isso um Congresso que reage com autonomia inédita e um Centrão que começou a se afastar do Planalto de olho em 2026. Nos grupos analisados, a derrota do governo é convertida em prévia da disputa eleitoral. Já no caso da defesa do governo nas redes, houve uma demora para se estruturar as linhas argumentativas, que é o que o Janones reclamou, né? A esquerda não tem comunicação, e nunca alcançou a mesma escala de repercussão. Não tem, só maluco, né? Ia defender o Lula. O argumento mais difundido tenta deslocar o foco para a possível ida de Bessias para o Ministério da Justiça, enquadrado como a reação do Lula. O Lula vai reagir, e agora o Messias vai ser ministro da Justiça. Baita reação, viu? Parabéns aí, velho. Outra linha denuncia que a derrubada do veto beneficiaria os golpistas do 8 de janeiro. Eu não acho que esse tipo de narrativa ajuda o Lula. Um terceiro argumento classifica o Congresso como golpista ou refém da extrema-direita. Também não acho que ajuda. Por fim, uma parcela menor replica a fala atribuída a Lindenberg sobre uma aliança entre Batoré e o filho mais corrupto do presidiário Bolsonaro para blindar golpistas. Cada uma dessas linhas narrativas não passou de 3% com relação ao volume de mensagens demonstrando a pulverização. A esquerda não sabe nem o que fazer, não sabe nem qual linha adotar. A reação nas redes, as narrativas favoráveis ao governo, né, elas chegaram tarde, sem organização e dispersa em 4 ângulos diferentes. Enquanto a oposição falava num único registro, classificando o ato como derrota histórica, o governo falava em 4 frentes ao mesmo tempo. No ambiente digital, repetição e simplicidade vencem a sofisticação. A semana confirma uma tendência que vem desde o começo do ano, na qual a base digital do Planalto não consegue sustentar o ritmo das narrativas adversárias quando o noticiário aponta a fragilidade institucional. Messias ainda pode ir para a justiça e Lula ainda pode indicar outro nome ao Supremo, mas os grupos públicos analisados pela Palver, quem saiu da semana com a história contada do seu jeito é a oposição, é a direita. Tá vendo aí os números, né? Vamos cortar pro PT? O mesmo PT que diz que a eleição tá tranquila? Lula melhora nos trackings do PT após acordão para a derrota de Messias. Eu acho que o Lula tá sendo enganado. Eu acho que o PT deveria contratar um outro instituto de pesquisas para fazer tracking. Isso aqui não está condizendo muito com a realidade. O PT está apanhando da imprensa, está apanhando das redes, está apanhando da esquerda, como nós vimos nos últimos dias. Falamos muito do Brasil 247, o Pedro Manuel, Mauro Lopes, Frederico Crepe, Danilo Thomas, Gustavo Castañón e outras pessoas da esquerda batendo no PT. Aí assim, me custa muito a crer que tá todo mundo batendo no PT. Os levantamentos de mensagens mostram que o PT tá tomando uma tratorada, mas a pesquisa interna do PT diz que o Lula tá ganhando, né, corpo. Aí tá ali, até a semana passada, Lula e Flávio apareceram empatados. No sábado, Lula foi para 47,5 ante 45,3 do Flávio. No domingo, Lula foi para 48,5 e Flávio 45, Tá bom, para auxiliares de Lula, a melhorada pode ser resultado tanto das falas de Messias na sabatina. Imagina, o povo brasileiro assistiu a sabatina e falou, eu vou votar no Lula. Se não foi isso, foi a união entre Batoré, Dom Pedro III e Flávio, a qual reforçaria a narrativa de sistema contra o governo. Bom, cada um acredita no que quiser, né? Por mim, o PT segue acreditando na mentira.